Oi, pessoal, gente, eu tô falando aqui a árvore. E aí, nós aqui no chat de hoje eu vou me ajudar a subir 40 inscritos. Eu vou levar 35. Né, tem gente que vai ficar com meu Deus. Então, bora começar a procurar. Então, gente, bora lá. Deixa mais forte. Gente, eu vou perder aqui. Corre!
Nível 40. Então, gente,